trabalho na Vigilância Epidemiológica do Estado há 25 anos. Eu sou infectologista e sanitarista. Me formei há 30 anos no estado do Amazonas, no FAM, que naquela época chamava UA. Morei 10 anos no Amazonas e também tive um tempo na África como voluntária. Tenho um pouco de experiência nas doenças tropicais. Vou tentar, falar um pouquinho rápido da febre amarela, sobre questões da vigilância, mas também sobre questões do atendimento, né? Eu espero que a gente, até o final, consiga sanar as dúvidas de vocês, né? Então, esse mosquitinho que está aí na tela, ele é uma representação para lembrar a gente sempre, o tempo inteiro, que o inimigo é ele, né? Não é o macaco, como estão falando por aí, né? O objetivo da vigilância da febre amarela é reduzir a incidência da febre amarela silvestre, né? Desde 1942, a gente não tem a febre amarela urbana, e só temos tido casos de febre amarela silvestre. A gente vai explicar o que é uma, o que é a outra e a diferença de cada um. Reduzir a incidência da febre amarela silvestre é o nosso maior objetivo. Esse ano de 2016, teve no Brasil só uns 6 casos, e agora nós estamos tendo essa epidemia, esse surto, né? Esses casos suspeitos lá em Minas Gerais, com 8 óbitos confirmados. Impedir a transmissão urbana da febre amarela também é um dos objetivos e um dos principais. O maior temor de todos nós, né, que trabalhamos na vigilância, é que a febre amarela ela pode ser transmitida, e ela é muito bem transmitida pelo Aedes aegypti nas cidades, na zona urbana. E ela entrou no Brasil, né, no início, pelas cidades, né? E a gente tem esse medo dela voltar a ser transmitida na cidade. Então, impedir essa transmissão nas cidades é o nosso maior desafio hoje. E hoje a gente tem que, com esse medo todo da febre amarela que a gente está tendo, a gente tem que parar para combater o Aedes aegypti nas nossas cidades. Todo mundo está correndo atrás da vacina, mas além de correr atrás da vacina, a gente precisa lembrar que na cidade é o problema, e na cidade nós temos o Aedes aegypti. Se esse Aedes aegypti começar a transmitir, aí vai ser um problema mais sério do que a gente pensa, porque a doença ela é muito mais grave do que as outras arboviroses. Detectar oportunamente a circulação viral para orientar as medidas de controle. Então, a gente está com toda essa parafernália, né, de detectar as epizootias, né, os macacos. Por quê? Porque eles são as sentinelas. Então, quando eles estão adoecendo, é porque o vírus está dando a doença neles, e nisso, eles são os que primeiro adoecem. Se lá na selva eles estão adoecendo, né, se eles morrerem e não tiver mais para onde o mosquito se propagar, ele vai vir para cá. Então, quando os macacos, eles são os nossos protetores, né, eles indicam que há algo errado. Então, detectar esse algo errado é uma chance que a gente tem, e a forma que a gente tem para orientar as medidas de controle, certo? Vamos devagar que eu vou voltar em tudo que eu falei, tá bom? Então, é uma doença febril, a febre amarela, né? O nome está falando, febre amarela. Ela é uma arbovirose, né? Arboviroses são doenças que podem ser transmitidas por artrópodes. Artrópodes são os insetos, os mosquitos, né? Então, a doença, ela é uma doença aguda, de curta duração, de no máximo 12 dias. Ela tem uma gravidade variável e bem variável, de formas leves até graves e fatais. E ela é causada por esse vírus, que é um arbovírus, possível de ser transmitido por mosquitos, do gênero Flavivírus, da família Flaviviridae, é um RNA vírus.
E então, essa família tem esse nome todo, Flávio, porque Flávio quer dizer amarelo. O amarelo denota o poder que ele tem de destruir o fígado, né? O amarelo é da bile, né? Então, os pacientes que pegam essa doença, eles ficam ictéricos, né? E porque esse vírus tem um tropismo muito grande pelas hepatócitos. Então, por isso que chama família flavivírida ou flavivírus. Lembrar que a febre amarela é o vírus da febre amarela é o vírus protótipo dessa família. Mas temos os grandes vírus, flavivírus, que a gente lida com eles diariamente. O principal é dengue, né? O vírus da dengue é o flavivírus. O vírus da Zika, né? Então, Zika também é um flavivírus, né? Chikungunya não é um flavivírus, tá, gente? Então, sendo dengue, Zika e febre amarela flavivírus, às vezes as provas e reações de sorologia podem estar cruzadas. Isso vocês vão, para depois vocês cruzarem lá atrás, quando vocês forem ver a parte de diagnóstico laboratorial, vocês vão ver que pode, uma das formas é a sorologia, e essa sorologia pode dar cruzada, por isso temos que ter o cuidado de fazer 2 amostras e tudo mais. Certo? Então, ela, além de ser uma doença aguda, então ela se resolve em 12 dias para cura ou para o óbito. Ela também é uma doença que o período de incubação é muito curto, né, que difere bem da dengue. Da dengue é de 3 a 15 dias. Aqui na febre amarela é de 3 a 6 dias. Então, em menos de uma semana que a pessoa adentrou a mata, sem ser vacinada, né, porque quem é vacinado pode adentrar a mata porque não vai pegar. Depois eu vou explicar. Então, o período de incubação dessa doença é de 3 a 6 dias. Então, quem tem mais de 6 dias, que veio da área de floresta, mas não apresentou o sintoma, então não é, tá? Apresentou os sintomas 2, 3, 4 semanas depois, não tem nada a ver com a febre amarela. O período de transmissibilidade começa, então, um dia antes do início do sintoma. Então, antes da pessoa que está com a febre amarela, dela ter os primeiros sintomas, que é a primeira febre, ela vai ter um dia antes, 2, ela vai ter já vírus dentro dela se multiplicando. Então, se dentro do sangue tem a viremia, os vírus se multiplicando, essa pessoa pode infectar o mosquito que está voando ao redor da casa dela, onde ela esteja internada com a doença, certo? Então, esse período de transmissibilidade é o período que ela transmite, a pessoa que está com a febre amarela transmite para o mosquito. Começa um dia antes do início do sintoma e vai até o 3º, 4º dia, ou seja, corresponde aos primeiros 7 dias de viremia, que é o período de viremia. Então, a gente considera mais ou menos fazer o bloqueio espacial, ou seja, ir lá onde essa pessoa mora ou ela está internada aqui na cidade com suspeita de febre amarela. Aí a gente faz o bloqueio com um fumacê ao redor do local onde ela está, para poder os mosquitos ali não picarem ela e não pegarem essa doença. O quadro clínico dela geralmente é bifásico. Então, temos 2 períodos. Os primeiros 3 dias é o período de infecção e o período de intoxicação é a seguir. O período de infecção, geralmente, 50% das pessoas ficam só nele, só vão ter esse período. É a febre alta, né? Tem esse sinal de Faget, que é o pulso lento em relação à temperatura. Então, você vê que o paciente está com febre alta, mas o pulso dele está lento. Essa dissociação de pulso chama sinal de Faget. Calafrios, febre intensa, cefaleia, mialgia, prostração, náusea, vômito. Isso dura uns 3 dias e tem uma remissão por horas ou até 2 dias. Pode ficar sem esses sintomas e achar que melhorou. Isso lembra um pouco a dengue grave. Vocês lembram que eu já falei sobre isso na dengue grave.
Então, essa falsa melhora, né? Aí depois ele pode evoluir, então, para a cura. Então, vamos dizer, a maioria dos pacientes, né, são assim, vamos dizer, 80% dos pacientes têm essa forma mais leve, evolui para a cura. E depois pode evoluir para a forma grave. Então, os pacientes que vão evoluir para a forma grave, no terceiro para o quarto dia, eles começam o período de intoxicação chamada, que é o retorno da febre alta, diarreia, vômitos. Os vômitos se transformam em borra de café, então ele vomita muito e depois o vômito vem escuro, em forma de borra de café, chamado, porque vem junto com a hemorragia, né? Você vai ver no paciente internado no quarto, quinto, sexto dia, ao aparecimento de insuficiência hepática em graus variáveis. Pode dar também insuficiência renal e vai também dar a icterícia, que é bem detectável os aumentos da bilirrubina, né? A icterícia, depois eu vou mostrar uma foto, ela é bem assim, característica, parece muito, lembra muito a icterícia rubínica da leptospirose. As hemorragias são variáveis, que os pacientes mais graves apresentam, sendo o sangramento gastrointestinais, dos leves aos mais graves. Hematúria também pode ser uma forma de sangramento. Epistaxe, sangramento então no nariz. Otorragia, né, pela cavidade, né, mesmo do ouvido, e pela cavidade oral, né? Esses pacientes sangram, eles assustam bastante. Vocês vejam que é bem diferente da forma grave da dengue. A forma grave da dengue, o paciente choca sem ter esses sangramentos todos, sem ter essa icterícia, né? E a gente, a hidratação já melhora ele. Só se ele chocar que ele vai apresentar hemorragia. Aqui não, o paciente já vem no terceiro dia, ele começa a piorar. No quarto dia, geralmente ele já está dentro de uma UTI ou na emergência de um pronto-socorro. No final, eles têm distúrbio do sensório por perdas muito grande de sangramentos e acaba que eles têm uma hipoxemia e eles têm distúrbio do sensório também. As encefalites podem ocorrer também, tá? Então não é só distúrbio do sensório por perda só e por anemia aguda, mas por também alteração de encefalite, porque, como eu falei, os arbovírus, eles têm tropismo por 3 células, eles adoram e amam as células do sistema nervoso central, eles amam os hepatócitos, né, causando sempre uma hepatitezinha de leve, e às vezes podem causar uma hepatite fulminante à morte. Eles amam também os músculos, eles causam uma mialgia tremenda, né, que vocês já conhecem, é a dengue. Então a febre amarela também é o mesmo tipo de vírus que causa isso, sendo que a doença, a forma grave da febre amarela é bem mais grave que a dengue grave. Quem tem a doença, febre amarela, e esses que curam, né, vão ter imunidade por toda a vida. Então você teve, nunca mais você vai ter, que bom, né? A mesma coisa é a vacina. A vacina, depois que você se vacina, você vai ter uma imunidade, então, para o resto da vida. Então, por isso que eu botei permanente. Sendo que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, preconiza só uma dose, chegou à conclusão de que só uma dose, por vários estudos, daria essa imunidade ativa artificial permanente. Porém, o nosso Ministério da Saúde ainda não liberou isso para o Brasil. Então, no Brasil, ainda existe a regra de que você toma a primeira vacina, está imunizado, pode entrar 10 dias depois de 10 dias pode entrar na selva, mas 10 anos depois você tem que fazer a segunda dose. Então, eles ainda não liberaram a dose de reforço 10 anos depois. Falar em vacina, na quinta-feira que vem vai ter a aula sobre a vacinação da febre amarela. Tudo sobre a vacina. Hoje a gente não vai falar muito sobre a vacina.
Só o que eu queria lembrar vocês é que a doença, tanto a doença quanto a vacina, é uma imunidade permanente. A imunidade passiva, né, é aquela que a mãe gestante imune passa para o seu lactente. Então, uma mãe que é vacinada e está gestante, ela passa para o seu bebê essa imunidade. Então, o bebê ganha esses anticorpos, né? O lactente, ele tem essa imunidade passiva até o 6º mês, certo? Então, quando você tem o vírus da febre amarela e o vetor na selva, que é o hemagogus principal, o vetor, quando você tem, então, esse vírus infectado nesse mosquito, e você tem, então, uma pessoa que não é vacinada, que entra neste ambiente, ele pode ter, então, várias formas clínicas, né? Pode sair de lá com uma infecção inaparente, que é assintomática, então ele não vai sentir nada, nem sabe que foi picado, nem sabe que é como se fosse a vacina, né? Não vai sentir nada. E ele para sempre vai ficar imune. Pode acontecer isso, tá, gente? Agora, pode acontecer que ele tenha a forma sintomática. A forma sintomática com febre, dor de cabeça, dor no corpo. Se for uma forma leve, no 3º dia vai melhorar, ele vai ter uma recuperação na imunidade também permanente, o resto da vida. Se for a forma grave, então, a partir do 3º dia, em vez de melhorar, ele apresenta piora, dor abdominal, vômitos e aquela toda a sequência que eu falei para vocês, pode se recuperar, pode vir a morte. Essa recuperação é muito frequente quando o paciente recebe, desde então do 3º dia, uma assistência adequada dentro de uma unidade de terapia intensiva, certo? Mas é só para mostrar para vocês como que funciona mais ou menos as apresentações das formas clínicas, né? Esse é um paciente, né, um brasileiro, lá no Amazonas, que adoeceu em 2002, 22 de dezembro, e faleceu dia 3 de janeiro. Né? Essa foto é lá do Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, e caracteriza bem aquilo que a gente tem falado. O meu paciente, ele tem, além da febre, que caracteriza a doença icterícia, né? E aí você vê bem, até no tom da pele, mas também pelas escleras e pelo sangramento que você vê aqui que ele tem essa epistaxe aí um pouco discreta nesse momento, certo? Esse é um quadro também que evoluiu a óbito, é óbvio, uma evolução de 15 dias mais ou menos. E você vê pelo tom da pele, que apesar da anemia, ele está totalmente amarelo, né? Vê o sangramento nessas cavidades oral, onde você entubou também sai, a sangue dentro do tubo, né? Epistaxe, então o paciente sangra bastante, amedronta é uma doença muito temerosa. Aqui uma outra foto, essas fotos são antigas, a gente tem, tirou do próprio Ministério de aulas, né, que a gente já deu, já assistiu. É uma criança com sangramento oral, né, sangramento também de ouvido, de cavidade de conduto auditivo, além da icterícia. Esse é um caso lá da Bolívia. O paciente foi a óbito e foi tirada essa foto para mostrar que ele tem vários tipos de sangramentos e onde você funciona também sangra, né? Qualquer tipo de processo invasivo. A dengue também, assim, depois que choca. Então, se o paciente morreu com dengue grave, ele também pode apresentar esse tipo de sangramento, né? Porque ele choca e começa a ter sangramentos pela dissecção venosa que você fez na sala de emergência, entubou aí todo esse tipo de
de traumatismo vai sangrando, porque ele não tem mais aí de coagulação para fazer, ele já perdeu todos os fatores da coagulação, além das plaquetas que também estão alteradas. São vários os motivos pelos quais eles sangram, né? Então a gente tem que fazer o diagnóstico dessa doença bem precoce, né, para não ter essa letalidade tão alta, né? Então a letalidade, a gente fala, varia entre 5% e 50%. Mas assim, as formas graves que chamam atenção e que para no hospital, porque com 3 dias o cara está com febre, vomitando, ele vai para o hospital, né, eles demoram uns 3 dias para procurar, às vezes procura no primeiro dia, mas manda embora, porque parece dengue, e ele vai voltar já ruim no 3º, 4º dia, e essa forma grave é mais ou menos 50% ou mais, dependendo do local que você estiver. Se estiver no interior, essa letalidade vai aumentar. Se você levar esse paciente rapidamente para uma UTI, vai melhorar bastante a sobrevida. Se você juntar todas as formas clínicas, diminui para 5%. Oh, meu Deus do céu. Ó, você está mexendo aí. Só um minutinho. Não estou conseguindo passar. Só um minutinho. Aí. Então, aí o gradiente clínico que eu estava explicando para vocês. Então, vocês têm as infecções assintomáticas, né, toda a base desse iceberg. Então é o que você não vai ver, aqueles casos com uma febrezinha, cefaleiazinha, que nem vai chegar no serviço de saúde, e vai ver aqui aqueles casos que tem a febre icterícia e tem aqueles que vão ter o sangramento e a morte. Esse icebergzinho aí. A definição de caso para vigilância não é a definição usada nos surtos, né? No surto se amplia, mas a definição para um caso, para efeito de vigilância, é essa daí: indivíduo com quadro febril agudo até 7 dias, de início súbito, acompanhado de icterícia, manifestação hemorrágica, residente ou procedente de área de febre amarela, ou locais com ocorrência de epizotia. Então, na minha cidade lá, que eu estou, não tem epizotia, só tem dentro da mata da minha cidade. Então, se eu fui lá naquele local onde tem a epizotia, aí eu tiver a febre alta, né, vou pensar em febre amarela. Mas não na cidade, na zona urbana, onde não está ocorrendo a epizotia, certo? Então, os locais de ocorrência de epizotia confirmada em primatas não humanos, ou isolamento do vírus no mosquito silvestre, mosquitos dos vetores, no hemagogo, no sabete, nos últimos 15 dias, se a pessoa não for vacinada contra a febre amarela ou com estado vacinal ignorado. Isso tudo aí que tem que levar em consideração. Para você confirmar um caso laboratorialmente, é preciso isolar o vírus, né? Ou fazer detecção do genoma, de um antígeno viral, igualzinho na dengue, isola o vírus, faz técnica de PCR para detectar antígeno, tem detecção de anticorpo da classe IgM, pela técnica do Mac-ELISA, e também tem outras técnicas, que é a hemoaglutinação, que é a melhor, porque vai ver titulação de anticorpos em amostras pareadas. Sempre a gente deve aguardar pelo menos 2 amostras para confirmar. Mas a confirmação geralmente ela demora e vem depois que você já salvou o doente, certo? Porque vocês veem que na dengue vocês sabem disso, que demora esses exames para sair o resultado. Você não pode depender do exame laboratorial para fechar o caso, para poder conduzir o caso, para poder atender o caso. Você já tem que estar pensando nos primeiros dias, quando vem a febre, a náusea, você não pode esperar o cara vomitar sangue para poder pensar, né? Nem muito menos esperar o resultado do exame. Os achados histopatológicos em tecido de óbito, lógico, compatíveis com a febre amarela. Para vocês verem como demora, às vezes, né? Esse surto lá em Minas demorou
quase um mês aí, né? Quase 20 dias, sei lá, para sair o resultado de alguns. Então, essa é a ficha para notificação, se você tem um caso suspeito, e lembrar que essa é uma doença de notificação compulsória internacional também. Então, além da portaria 204, 205, de 17 de fevereiro de 2016, que é a portaria nossa de notificação compulsória, tem um regulamento sanitário internacional que manda a gente notificar imediatamente. A hora que você teve um caso que você suspeitou, você tem que ligar. Ligar, passar fax, passar um e-mail, de preferência, ligar. Tem que preencher essa ficha, mandar por e-mail ou por... de preferência mandar a ficha por e-mail, porque fica melhor até para a gente imprimir, mas você liga e notifica o caso, tá? No Sinan tem a ficha direitinho da febre amarela, tem que preencher tudo, gente. Eu quero ligar para o paciente, precisa do telefone, eu quero esclarecer se ele é de zona de ribeirinha, mora em zona rural, eu preciso esclarecer se ele teve contato, né, com epizotia, eu preciso saber, principalmente, se ele vacinou, e se ele vacinou para a febre amarela, quando foi que ele vacinou. É importantíssimo, as pessoas estão esquecendo de preencher os detalhes dessa ficha. É preciso, deslocamento também, procedência dele. Então, ele viajou, que dia ele saiu de tal lugar, que dia ele chegou em tal lugar. Tem que botar direitinho. Certo? Para poder a gente ajudar a quem está notificando a investigar o caso. O diagnóstico diferencial das formas leves, lógico, você tem só febre, mialgia, cefaleia nos primeiros 3 dias e cura, não dá para você saber que outra virose foi. Então o médico fala virose, né? Os pacientes não gostam muito dessa palavra, né? Porque eles falam assim, esse doutor não sabe nada, mas é isso, é uma virose, realmente, né? Doença causada por vírus, uma infinidade de arbovírus, gente, só para vocês terem uma ideia, são uns 300 tipos no Brasil, ou mais. Então, são muitos os vírus que podem causar essas doenças. Então, não dá para distinguir e também não tem importância e relevância clínica, porque o paciente curou, né? Então, melhorou tudo. O problema é que quando no 3º, 4º dia ele apresenta a piora. Aí é uma forma clássica grave, ou seja, está no 3º, 4º dia, começa vomitando, dor abdominal, e outra coisa, às vezes no 1º, 2º dia ele já faz essa forma grave, tá, gente? Às vezes, nem sempre ela é bifásica bonitinho, pode já desde o 1º dia apresentar dor abdominal, vômitos. Então, o paciente tem essa forma clássica grave, né? Você vai pensar também, em primeiro lugar, em malária por plasmode falciparum. Se essa pessoa, por exemplo, veio da África, se ela veio da zona da nossa floresta amazônica, então ela visitou lá o interior de Mato Grosso do Sul, Acre, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima. Então, ela foi lá e veio e apresentou esse quadro. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é na malária por plasmode falciparum, porque é bem grave, né? A gente não tem essa malária aqui. Aqui a gente tem no nosso interior uma malária fraca, uma malária vivax. E ela tem uma evolução benigna de 15 dias, assim, ela demora bem para... Então não precisa se preocupar com a nossa malária. Tem que pensar na malária por plasmode falciparum, e aqui não temos ela. Só temos lá na nossa floresta amazônica, né, em toda a região de Amazônia. Se o paciente não veio de lá, então eu penso, a primeira hipótese de diagnóstico diferencial de febre amarela é leptospirose. Então, que é uma doença comum, que a gente tem que sempre pensar, nós estamos em janeiro, que é uma doença também que ocorre bastante nessa época do ano, ela advém muitas vezes de contato com animais, né? Porque a urina do rato vai ser encontrada nessa região onde tem animais de criação, paiol, fazendas. Então, é também de um lugar rural. Então, se eu tenho epidemiologicamente o paciente que vem de uma zona rural,
que vem de uma zona silvestre, também tem que pensar em leptospirose, certo? E a gente tem tido alguns pacientes suspeitos de febre amarela que também está dando leptospirose. Então, outro diagnóstico importante, e até eu já falei aqui que a gente vai falar sobre leptospirose qualquer dia desse. Hepatites virais fulminantes. Então, uma hepatite viral, A ou B ou C, pode se tornar fulminante, né, principalmente a B, e vai dar um quadro assim bem sugestivo e confunde com a febre amarela. A gente tem os kits de HBsAg, né? A gente tem as sorologias para esses vírus também, e aí vocês têm que pedir também, fazer a notificação se vocês acharem que é uma dessas doenças, tá? Para a gente pesquisar primeiro, já fazer o diagnóstico diferencial de saída, porque o da febre amarela tem que ir para a Fiocruz e demora. Septicemias, principalmente por gram-negativos, também confunde bastante, né? E a gente também tem que ficar atento, né? Atento também por quê? Porque se você pensar que pode ser, tem que entrar com antibiótico, tanto no caso da septicemia quanto da leptospirose. Na leptospirose basta uma penicilina cristalina ou uma ampicilina, mas para sepse precisa de ceftriaxona. Como no leptospirose também a gente pode fazer como uma das opções ceftriaxona, então a gente pode fazer nesses pacientes que estão nas emergências, esperando, aguardando vaga para UTI. A gente pode fazer toda a hidratação vigorosa de expansão e cuidados de sinais vitais, além disso fazer esse antibiótico pensando em leptospirose, septicemia também, colher culturas e tudo mais. Febre hemorrágica do dengue, como eu sempre tenho falado, né? Ela é um pouco diferente, mas no terceiro, quarto dia, basicamente é igual, é dor abdominal e vômito. E se você não pensar em dengue, ele vai chocar e vai morrer, por simples falta de um diagnóstico precoce. Porque se você pensou que pode ser dengue hemorrágica ou dengue grave, você tem que entrar com a hidratação vigorosa. É soro fisiológico 20 ml por quilo por hora. Se tiver em choque, 20 ml por quilo em 20 minutos. Está na minha aula de dengue. E também nós temos um aplicativo, o Nasus /dengue, depois a gente pode ensinar, se vocês quiserem, que tem toda a classificação e todo o manejo clínico da dengue. Outras febres hemorrágicas virais, então temos outras arboviroses que também podem acontecer no meio, por exemplo, hantavirose, que não é o nosso caso, porque a gente não tem pelo menos suspeição dela aqui. A gente tem a própria chikungunya, né, que é considerada também uma febre hemorrágica viral, e assim por diante. Outras febres poderão acontecer. Por enquanto, a gente vai ficar nesse diagnóstico diferencial aí. Vocês vão anotando as dúvidas. Esse slide, me desculpe, mas eu não consegui melhorar ele, mas tem no guia de vigilância. Depois a gente vai tentar fazer isso melhor, para passar até na nossa... É o que você deve fazer para fazer o isolamento viral, por exemplo, o RT-PCR, a técnica, né? Sangue, obtenção de amostras por punção venosa ou punção paracardíaca, se for a óbito. No nosso caso, não precisa fazer essa punção porque a gente tem o SVO, só encaminhar o corpo para o SVO, que vai ser feito isso aqui lá no SVO. Se você está nos primeiros 5 dias de doença, primeiro ao 5º dia, você colhe isolamento viral ou RT-PCR. E a gente precisa que vocês coletem isso e armazenem a menos 70 graus imediatamente, tá? Então tem que mandar logo para o LACEN ou para o LACEN mais próximo, o laboratório mais próximo, a menos 70, que nós temos alguns no nosso estado. Se você tem um paciente que já está há mais tempo doente, então acima do 5º dia, então você vai fazer a sorologia, aí basta armazenar no freezer a menos 20. E coleta sangue também, de sora, 2 ml, a mesma coisa de cima, 2 ml para criança, 10 ml para adulto, certo? Porque até tirar o soro, você vai perder um pouco. Se o paciente vier a óbito, a gente vai mandar para a histopatologia e as peças são colhidas pelo SVO.
aqui tem como que é, mas não precisa tanto. O tratamento da doença, então, não existe um tratamento antiviral específico, né? O tratamento é todo sintomático, porém, com cuidadosa assistência hospitalar, não dá para tratar um paciente, né, em casa. Não dá para dar alta e mandar voltar depois. Você pensou em febre amarela, tem que deixar ele aqui, juntinho de você, no pronto-socorro, no PA, na emergência. Repouso absoluto, reposição das perdas de líquido, com certeza ele vai estar bem desidratado, né? Repor isso aí é fundamental. Se ele tiver quando ele tiver na UTI, ele apresentar sangramentos, aí você vai fazer a reposição, porque diferente da dengue, ele vai precisar bastante de transfusão, tanto de plaquetas, como de plasma fresco, como de sangue mesmo. Um paciente de febre amarela, ele toma bastante transfusões. A UTI, então, tem que ser reservada nas formas graves, então todos os pacientes que estão hospitalizados com suspeita, eles precisam ser regulados, pedidos de vaga na central de vaga para reduzir as complicações e a letalidade, reduz bastante. O período extrínseco, né, para a gente falar um pouco da epidemiologia, para acabar a aula, o período extrínseco de incubação é no mosquito. Então, o mosquito, quando ele não está infectado, aí tem lá na mata um macaquinho que está com vírus, o mosquito se infecta e daí 9 a 12 dias depois ele vai já está transmitindo. É inversamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto mais calor tiver a época do calor, o mosquito demora menos tempo ainda para se tornar infectado, né? Para tornar possível que ele infecte. A partir de a vez que ele está infectado, ele permanece infectado pela vida toda dele. Assim, é um paciente que tem febre amarela e veio para a cidade, porque pegou febre amarela lá na zona silvestre, lá no Amazonas, vamos dizer. Chegou aqui, começa com febre, e aí esse período é infectante ele. Então, o mosquito, nosso Aedes, pode picar esse paciente com a febre amarela e se infectar. O mosquito Aedes aegypti, aí vai começar a transmissão urbana, que é o mais temível, que a gente não quer. Esse tempo, então, é o tempo entre a infecção do mosquito e o momento do qual ele se torna infectante, tá? É o período extrínseco. Ele varia em torno de 10 dias, 9 a 12 dias. Então, essa forma de transmissão da febre amarela principal é essa daqui, a silvestre, que é o que a gente tem hoje, tá? Então, e aqui a gente está no surto lá de Minas. Então, é um surto na selva, então silvestre, e atinge a zona rural e ribeirinha, né, de matas, certo? O ciclo, ele não depende do homem. Então, esse vírus, ele vive lá na mata, passando de macacos para mosquito, de mosquito para macaco, independente do homem. O homem entra aqui acidentalmente, sem vacina, e pega essa doença. Se essa pessoa, então, esse homem que entrou aqui nessa selva e acidentalmente se infectou, ele pode vir para a cidade, e na cidade ele vai transmitir, ele pode transmitir para o Aedes aegypti. É nosso maior temor, né, que aconteça isso, porque a gente tem no nosso país totalmente zonas silvestres que tem o vírus circulando da febre amarela, e a gente tem muito Aedes aegypti, e a gente tem muito Aedes perto da mata, né, que é o que ocorre aqui em Minas e aqui no Espírito Santo, muita zona de mata perto dos prédios. Então, essa transmissão que independe lá da floresta, ela se chama transmissão ciclo urbano, certo? Ela está ausente do Brasil desde 1942, né? Ela foi percebida em 1920, mais ou menos, 26, 30. Em 1940, ela sumiu, tá? Em 1926, 36, mais ou menos, começou a transmissão da febre amarela silvestre, tá? E antes de 1930, mais ou menos, só existia a febre amarela urbana aqui no nosso país.
Então, eu preciso dizer isso para vocês, não é para apavorar. O vírus da febre amarela entrou aqui no nosso país, ele não existia antes. Ele entrou pelas zonas de porto, os portos nossos, e infectou o Aedes aegypti, né? Ele entrou através do Aedes aegypti e infectou nossa zona urbana. Teve no final do século XIX, início do século XX, teve muito caso de febre amarela urbana, dizimou muitas pessoas na nossa capital, que era o Rio de Janeiro, certo? E depois esse vírus foi para a mata e ficou lá, graças a Deus está lá desde 1942, certo? Mais um pouquinho para entender como que é a transmissão. Então eu tenho hoje lá o macaco e as árvores, né, a selva, onde tem os mosquitos silvestres, não são os mesmos mosquitos que estão aqui na cidade. Na cidade nós temos o Aedes, mas não tem a circulação do vírus, certo? O nosso problema maior é quando a gente tem esse humano nessa zona limítrofe entre o urbano e o rural, que é hoje as nossas cidades aí, que tem bastante mata. Então, o nosso lavrador rural, o nosso homem do campo, que pesca, que é agricultor, ele está exposto. Nós aqui na cidade não estamos expostos. A gente só vai estar exposto se a gente for para lá. Se lá está acontecendo agora a transmissão, eu não vou para lá. Então, eu não preciso também tomar a vacina. Eu só preciso tomar a vacina se eu for para a zona, né, rural. Certo? Só para tirar um pouco do medo. Então, eu moro, por exemplo, em Vitória, eu moro, por exemplo, em Vila Velha. Eu não viajo para floresta, pelo menos eu não vou viajar agora, janeiro, fevereiro, mas então eu não tenho que entrar nessa loucura de ficar procurando vacina. Certo? Quando eu for viajar, né, eu vou vacinar. Certo? Bom, mas como eu falei, vai ter uma aula só de vacina. A aula hoje é sobre para entender, então. Mesmo a febre amarela que eu adquiro lá na selva, então do ciclo febre amarela silvestre, tanto a febre amarela com o ciclo urbano, se eu pegar na cidade através do Aedes, ou se eu pegar na selva através do hemaglobus ou do sabetes, é tudo uma doença só, certo? O que difere as doenças? Na verdade, não são doenças, é só a forma epidemiológica dela que muda. Por quê? A localização geográfica lá foi na selva, lá na zona da mata, e aqui urbano. O tipo de hospedeiro, porque lá na selva o hospedeiro é o macaco, e aqui somos nós, o ser humano, né? E a espécie do vetor, que lá na selva é o hemaglobus e o sabetes, e na zona urbana é o Aedes aegypti. É só essa diferença, então, difere os dois ciclos, mas é uma doença só, certo? Ou seja, com todas as apresentações clínicas, letalidade, gravidade. Aqui, de novo, é a que está circulando mais atualmente, explicando a transmissão. O ciclo silvestre, o hemaglobus sabetes, que pica o homem que acidentalmente entra, e esse homem vem para a cidade e pode infectar o nosso Aedes aegypti. Hoje, gente, a coisa mais importante que tem, em vez de estarmos preocupados aqui nas nossas cidades, zonas urbanas, com vacinação, a gente tinha que estar preocupado com esse inimigo número 1, que é o Aedes aegypti. Você já fez a limpeza do seu quintal, da sua área doméstica, do seu peridomicílio essa semana? Você tem feito toda semana? Você está fazendo a sua parte para a gente não ter todas as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? Isso é que a gente tem que fazer, isso que a gente tem que estar preocupado, certo? E não essa corrida louca por uma vacina, sendo que você não vai viajar. A vacina é para quem vai viajar daqui para locais que tem zona de mata, e para quem está morando nesses locais de epizootias, certo? Para quem está adentrando esses locais. Então, eu trabalho, se por um acaso uma pessoa trabalha, mas esse trabalho dela nessa cidade é só se deslocar para a zona urbana dessa cidade, ela não precisa tomar vacina, certo?
se fosse assim, estava todo mundo lá em Minas doente. Não é assim, é só que quem está adoecendo é quem tem o ciclo silvestre, não está ocorrendo o ciclo urbano. Se um dia a gente tiver o ciclo urbano, a gente vai falar, as autoridades sanitárias vão avisar e vai mudar a regra. Hoje não é assim, é essa daqui que está sendo transmitida, certo? E vocês viram que não é o macaco, o macaco é o sentinela, nosso protetor. Se ele está doente, a gente pode ficar. Então, a gente pode pegar no macaco, não é transmissível, a doença não transmite de pessoa a pessoa, nem de macaco para pessoa. Essa é a evolução da zona, que hoje a gente, da área de risco, que foi aumentando, de 1997 em diante, foi aumentando. Nós chegamos até a começar a vacinar alguns municípios, depois ficou esse último, que é a zona hoje atual de vacinação. A área de recomendação de vacina é essa em cinza, né? E você vê que tem um limitezinho aqui, que é o litoral, que não tem recomendação de vacina, que é onde a gente está. Isso pode mudar, tá, gente? Pode ser avaliado e pode mudar. Essa situação hoje do Espírito Santo, né, que a gente divulgou, acho que foi ontem. Então, nós temos 17 municípios com episodias, 13 amostras foram enviadas para o IEC, o Instituto Evandro Chagas. Nós temos 8 casos em humanos suspeitos, sendo que 2 são de Minas Gerais, que a gente está atendendo e notificou eles. 6 amostras foram enviadas ontem para a Fiocruz no Rio. Vamos aguardar todos os casos e todas as episodias em fase de investigação. A vigilância da epizotia em primata não humano, temos a definição da epizotia. Então, o que é epizotia? É uma primata não humano de qualquer espécie encontrado morto, incluindo ossadas, ou doente. Pode ser um ou vários, tá? Em ambiente silvestre, qualquer local do território nacional. Isso tem definido, tem normas, já tem um tempo, desde acho que 2009, que a gente normatizou isso direitinho. Então, se tiver epizotia, a gente tem que ter essa febre amarela e fazer a notificação dessas áreas. Medida de controle para essa doença é a vacinação, que é a mais importante medida. Então, essa aula vai ser dada no dia 26, né, explicando e tirando todas as dúvidas de todo mundo. A outra medida é notificar imediatamente o caso humano, porque aí vai desencadear uma série de investigação e de medidas para diagnosticar esse caso, isolar esse caso, não deixar passar para o Aedes e tudo mais. A notificação imediata de epizotias, então, quando você notar, qualquer população que notar mortes de macacos, né, notificar isso. Tem algumas áreas no mundo que são áreas de ocorrência da doença e precisa, para o viajante internacional, um certificado internacional de vacinação. Então, é preciso que todo mundo se vacine quando vai para essa área de ocorrência. Geralmente, as agências de viagem elas informam que você precisa disso. Ou muitas vezes, alguns chegam no aeroporto e tem que tomar em cima da hora. Você vacinando, você tem que ficar usando outras medidas de proteção até por 10 dias. Não adentrar a mata por 10 dias depois da vacina, que ela só protege depois de 10 dias. Dia 24, né? Eu vou ter errado. A data aqui, ó, é 24, tá, gente? Não é dia 26, não. Então, o controle do Aedes aegypti é uma medida extremamente necessária, principalmente para nós aqui da zona urbana. Então, para eliminar o risco da urbanização, a gente precisa acabar com o Aedes aegypti, certo? A gente precisa fazer isso, a gente precisa falar disso, a gente precisa fazer nossas campanhas, não podemos esquecer,
Não é porque está falando de febre amarela e vacina que a gente vai esquecer da Aedes aegypti, da dengue, de chikungunya, da zika, de limpeza dos nossos quintais, de ação de educação e saúde, de fazer palestras sobre isso, de falar com os nossos moradores sobre isso, certo? Então a aula aqui, gente, corrigindo, é 24, tá? Certo? É a web da vacina. Olha, essa é o meu telefone, meu endereço de um e-mail, que eu preciso que vocês anotem os telefones lá da vigilância para notificar os casos. Bom, eu recebi aqui uma pergunta de como proceder na atenção primária. Bom, fazendo o raciocínio clínico que eu fiz com vocês no começo, né? Nos primeiros 3 dias, o paciente vai estar em casa ou indo na atenção básica, certo? Porque depois do 3º dia ele está tão grave, ele está vomitando com dor abdominal que ele tem que ir para o hospital, né? Geralmente no 1º e 2º dia, quando ele vomita muito, ele também já vai para o PA. Porque a maioria das cidades não tem hemograma fazendo na unidade de saúde, não tem coleta de exames, não tem uma medicação venosa para ser feita. Então, na unidade básica de saúde, que você tem isso, tem hemograma, tem hidratação, você tem que fazer, igual na dengue, certo? Na unidade de saúde que não tem, é você fazer uma boa anamnese, uma boa história clínica, um bom exame físico, suspeitou, você encaminhar o paciente, você saber orientar. Primeiro, a anamnese não é só sinais e sintomas, mas você saber a história epidemiológica desse doente. Então, esse doente com essa febre, mialgia, cefaleia, náuseas, vômito, dor abdominal, pode ser uma série de doenças, como eu falei, pode ser dengue, pode ser febre amarela, pode ser leptospirose. Você tem que agir assim, pensando nessas doenças. E aí você vai pensar e vai conversar com o doente. Se nos últimos 15 dias ele viajou, para onde ele viajou? Se nos últimos 15 dias ele teve contato com roedores, né? Fazer todo esse trajeto. Qual é a profissão dele? Porque a profissão da pessoa, porque muitos desses pacientes de leptospirose e febre amarela são homens, e está ligado com a profissão, a maioria, né? Então, porque o homem geralmente é o agricultor, ou é o que limpa o paiol, ou é o que vai caçar, ou é o que vai pescar para sobrevivência, e aí ele tem esse contato na mata. Então, a gente precisa fazer essa história epidemiológica, mesmo lá na atenção básica, mesmo você sabendo que o paciente vai precisar de transferir. Pegar uma veia, hidratar bem, né? Pedir basicamente esses exames de hemograma, transaminases, que é a prova de função hepática, né? Ser cuidadoso, né? O que eu sempre digo, o que salva a vida do doente é você ser precoce, você fazer um diagnóstico precoce, mesmo que seja de suspeição, presuntivo, você não é obrigado a acertar. Nós médicos e enfermeiros, né, da atenção primária, a gente não é obrigado a acertar. A gente não tem bolinha de cristal, entendeu? A gente tem o cuidado, o saber, para a gente juntar tudo, as nossas mãos para examinar o doente e verificar, cuidado com o doente, cuidado para ver se ele tem icterícia, olhar as escleras, olhar debaixo das axilas para ver se tem exantema, olhar os tornozelos para ver se tem petequias, né? Examinar o abdômen do paciente deitado de uma forma para ver se tem hepatomegalia. Hepatomegalia sempre é uma coisa que chama atenção e é bastante grave, né? Essas doenças. Então, o modo de proceder, né, do médico sempre é esse modo meticuloso, né? É ficar em cima do doente. Tem um professor meu que fala em simoterapia, que é ficar em cima do doente. Mas é isso, é você se debruçar sobre cada um. Às vezes a gente não pode porque está no PA, no pronto-socorro, mas na atenção primária não é esse o caso. Então você pode sim fazer uma boa história física e se dedicar
a fazer um bom exame físico e conversar com o doente um pouco mais, orientar para ele. Então eu tenho um paciente, está aqui na minha frente, doutora, com febre, mialgia, você falou, veio de uma área de episotia, adentromatas, o que eu faço? Está no primeiro, segundo dia, só tem isso. Então é aquilo que eu falei, se você está num lugar que você tem condições de medir a pressão desse paciente, 2 posições, ver se ele está bem hidratado, ele está urinando, ele não vomitou, ele pode esperar umas 12 horas o resultado de um hemograma ou até mesmo para o dia seguinte, hidratando via oral em casa, esperar pelo menos esses primeiros 24, 48 horas de febre, para ver se vai dar alguma outra coisa, você pode fazer isso, sim. Agora, se é uma coisa bem típica, se está ligado a um caso de febre amarela, tem na família, está ligado assim, e você suspeitar de febre amarela, você caminha para o PA, então, para o pronto-socorro, com uma suspeição, para lá eles fazerem, então, um hemograma, transaminase. Mas se você está numa unidade de saúde que tem condições de você hidratar, fazer um hemograma, fazer transaminase, fazer um exame de urina, né? Observar por umas horas esse doente, para fazer assim. Só ter febre não é. Nos momentos de surto, a gente abre o leque do diagnóstico e pensa assim, né? Qualquer paciente que veio de uma zona silvestre que está tendo transmissão de febre amarela, teve febre alta, pode ser febre amarela. A gente abre o leque para o nosso pensamento clínico, para o nosso raciocínio clínico. Mas aí, se eu penso em febre amarela, eu tenho que pensar também nas outras doenças e tenho que agir para elas. E também, basicamente, a hidratação é a mesma, né? A condução clínica de pedir hemograma, transaminase e AS geralmente é o mesmo, é como você descobre uma infecção urinária, uma septicemia, ou uma leptospirose e tudo mais. Então, a gente não pode, nesse momento, se ligar a só uma coisa que está escrito na nota que a doutora Tereza escreveu lá, a equipe dela. Então, é todo um mundo de raciocínio clínico, laboratorial, epidemiológico que tem que ser feito, certo?